respeito dessa trama golpista que envolvia gente que ou estava dentro do gabinete do ex-presidente Bolsonaro ou transitava muito próximo dele, gente que ocupou posição importante como número 2 do Ministério da Saúde durante a pandemia, professor Marco Antônio Villa. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre esses novos áudios revelados ontem pela Daniela Lima aqui na CNN. Bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia a todas e todos que nos acompanham. Eu estava vendo para e passo a programação ontem à tarde e o trabalho da Daniela foi brilhante, mais uma vez, né? E a gente fica estarrecido ao ouvir, porque a gente está vendo, quer dizer, não é alguém falando o que eu vi um terceiro falar, não. Você tem toda a troca de mensagens entre eles. Era um golpe de Estado, né? Estava sendo tramado, portanto, ainda em dezembro. É bom lembrar que essa data de 15 de dezembro que você fez até menção, 3 dias antes tinha ocorrido aqueles incidentes em Brasília, no dia 12, no dia da diplomação, né? Do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin. E antes, um pouco mais, a 30 de outubro, todos os incidentes que agora são negados pelo então ministro da Justiça, Anderson Torres, que era para fraudar o processo eleitoral. Então você tem um processo golpista que vem se desenvolvendo desde 2019, né? Lembrar que em abril, quando ele estava nos Estados Unidos, naquela reunião demoníaca na Embaixada Brasileira, o jantar à noite, ele diz, Bolsonaro quer destruir todas as instituições do Brasil, nós temos aquilo, né? Aquela imagem. Aí ele diz que a eleição dele, em 18, tinha sido fraudada, ele ia voltar ao Brasil mostrar as provas, nunca mostrou porque não houve fraude. Aí foi indo 2020... as manifestações golpistas, 21, 7 de setembro, Brasília e São Paulo. Em São Paulo, eles chamam de canalha o ministro Alexandre de Moraes, à época vice do TSE, mas ministro do STF, e que não cumpriria nenhuma decisão dele, que era crime de responsabilidade. Um dia e meio depois, ele assina uma cartinha ginasiana, produzida pelo ex-presidente da República, Michel Temer, dizendo que não era bem assim, etc. tal. Mas continuou as ações golpistas, tentando desmoralizar as instituições, o TSE, o sistema eleitoral, até chegarmos a esse momento pós-eleitoral, porque essa troca de mensagens é pós-30 de outubro, né? E aí vem toda a conspiração que ela está explícita e clara. Não há, portanto, qualquer dúvida. E eles queriam usar o batalhão de 1.500 homens de operações especiais, e você fez um excelente resumo, prende o ministro Alexandre de Moraes, certamente eles atacariam o Palácio, o STF, ocuparia o Congresso Nacional, e no Palácio do Planalto, quem estava naquele momento lá? Era justamente Jair Bolsonaro. Ia tomar os pontos estratégicos de Brasília e tentar, a partir dali, espalhar o golpe de Estado para todo o país. Em suma, todo o processo eleitoral, toda a luta que nós fizemos durante décadas para voltar a eleger diretamente o presidente, depois termos uma constituinte, termos essa Constituição cidadã, seria rasgado, jogado fora e voltaríamos a ter uma ditadura. Ele daria um autogolpe. O Bolsonaro lembra do eu autorizo, daquelas manifestações, inclusive aqui na Avenida Paulista, aqui vizinha a CNN. Então havia todo aquele contexto que faz parte de uma totalidade, você vai ligando os fios até chegarmos a essa caterva. Esse Elcio Franco não pode estar livre e solto por aí, ele tem de ser preso. Eu lembro o depoimento dele na CPI, a forma como ele tratou os senadores na CPI da pandemia. O crime, ele é participante, junto com o então ministro. Não podemos esquecer, né, do general Pazuello e o que eles fizeram, 700 mil óbitos. O tribunal de Nuremberg citado aí é para eles. Porque o que eles fizeram no Brasil, nós não podemos virar a página e dizer assim, não quero revanchismo. Não é revanchismo, é justiça por eles estarem participando disso tudo. E lembrando também, antes que eu me esqueça, que esse senhor Elcio Franco continua participando daqueles conselhos, sabe, fictícios, de empresas estatais, etc., que ganham uma fortuna. Ele continua participando no governo Lula. E ganha 1.500, no caso de um dos conselhos, que é o mais barato, ele ganha 1.500. Esse pessoal, uma hora, nós vamos ver, puxar o fio da história, eles terminam com o Silvio Frota, em 1977, a tentativa de golpe fracassado, a dia 12 de outubro de 77. Quem eram os participantes à época? Quem estava recebendo os generais em Brasília? Era o coronel Ustra, que estava no aeroporto. Quem era o ministro do Exército, chamado à época? Silvio Frota. Quem era o auxiliar
de gabinete, capitão Heleno, futuro general Heleno. Então é incrível como o frotismo, derrotado em 77 na política de distensão de Ernesto Geisel, foi vitorioso no governo Bolsonaro e quase nos jogou numa ditadura que eu não sei qual seria o destino de todos nós, do Brasil, do nosso país. Portanto, tem de ir para a cadeia, prisão preventiva. Não é abusar da lei, é prisão preventiva. E por quê? 3 razões. Uma, pode destruir provas. Pode. Segundo, coagir testemunhas. Terceiro, continuar as ações criminosas. Esse pessoal não pode ficar solto. E especialmente o ex-presidente da República.